Vamos falar agora sobre as possíveis contraindicações das correntes terapêuticas. Vou trazer para você um panorama completo sobre as contraindicações que existem sobre as correntes e acabar com qualquer mito ou qualquer falácia que tenham existido sobre isso, já que é uma área bem sensível, porque desde a graduação a gente aprende conceitos que vão sendo ultrapassados ao longo do tempo, tá certo? Então vamos trazer essa atualização? Pois é, nós estamos aqui agora em nossa aula e dentro da nossa aula nós vamos falar sobre essas contraindicações. E a primeira coisa que eu trago para você é o seguinte: quais seriam essas possíveis contraindicações? Mas antes, vamos para algumas observações importantes? Pois é, a primeira é que todo esse conceito de contraindicações foi baseado em 3 grandes guidelines, que eles estão disponíveis na internet. Eu não vou disponibilizá-los aqui, porque de fato eles estão ficando ultrapassados. A própria autora me recomendou a não fazer isso, principalmente porque eles estão com conceitos defasados. E eu vou trazer esses conceitos defasados para vocês, tá certo? Mas eles são antigos, de 2001, 2006 e 2010. Outra informação importante é a seguinte: esses guidelines, eles divergem entre si, então não há necessariamente um consenso entre eles que nos dê uma clareza de qual caminho seguir. Observando também que as recomendações elas são excessivamente conservadoras, e é natural, porque a gente, quando não tem uma evidência clara adiante de nós, a gente toma essa postura mais conservadora mesmo. E que essas recomendações, na sua grande maioria, elas foram tomadas em consenso de especialista, que significa que elas foram decididas em conjunto por opiniões, não necessariamente por evidências claras, até porque em 2001, 2006, 2010 não haviam todas as evidências que nós temos hoje. Portanto, a postura conservadora ela vem dessa incerteza de se causa prejuízo ou não causa. E é natural que a gente tome essa postura mais conservadora mesmo, tá certo? Mas considere esse guideline daqui como que está vigente atualmente e eu vou trazer ele numa versão mais atualizada, com conceitos que estão batendo com a literatura para que você se sinta seguro o suficiente, tá certo? Vamos abordar agora? Pois é, esses são os 3 guidelines. O australiano de 2001, o europeu de 2006 e o canadense de 2010. A autora canadense é que me recomendou via uma rede social de pesquisadores chamada ResearchGate que a gente não utilize mais ele, porque ele está ultrapassado, tá? Mas que ele seja apenas uma fonte de consulta, mas os artigos estão trazendo versões mais atualizadas. Vamos aqui? Vamos entender? Vale a pena ressaltar que todo esse material de contraindicações ele está baseado no material produzido pelo professor Tim Watson, que tem um site chamado electrotherapy.org, e esse site sim, ele traz uma visão muito ampla, muito mais atualizada, e eu estou me apoiando nesse gigante da eletroterapia que é o professor Tim Watson. E aqui você pode ver o seguinte: nós temos as modalidades, que no caso ali está escrito genérico, ou seja, qualquer corrente elétrica, e logo em seguida nós vamos ter uma série de situações. Nós vamos ter o abdômen de uma mulher grávida e outras regiões da mulher grávida, seguido pelo tumor maligno, tecidos especializados como os olhos e genitais, marca-passo em implantes ativos, a epífise óssea de crescimento em crianças, implante metálico, seja de uma cirurgia ortopédica, insuficiência circulatória local devido à diminuição do aporte sanguíneo, crise epiléptica, tecidos com sangramento, em tecidos desvitalizados, onde não há necessariamente um nível funcional daquele tecido. Ele está com uma perda de irrigação local, perda de função local, tá certo? Considerando, olhe a cor vermelha como contraindicação real, a amarela como precaução, o azul como contraindicado apenas no local, e o verde como 100% liberado. Se você observar aqui de vermelho, nós vamos ter o abdômen de uma mulher gestante, não é para se colocar corrente elétrica, tá? Assim como no peito de uma pessoa com marca-passo ativo, não é para colocar. Tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. Assim como pessoas que tenham crises epilépticas não é para colocar. Avançamos mais um ano, mas tudo bem. Vocês vão ver que da agora em diante ele vai se reproduzir exatamente da mesma forma. Pessoas com crises epilépticas não é para a gente colocar, porque existem alguns tipos de epilepsia que são deflagrados por estímulos externos, como a própria corrente elétrica. Então, como a gente não sabe se a crise epilética vai ser deflagrada ou não pela corrente,
é prudente que a gente não aplique, tá certo? E tecidos com sangramento ativo na fase hemorrágica, a gente não deve aplicar corrente elétrica. Existem outros agentes eletrofísicos que são melhor recomendados para ir, tá certo? Percebeu que o que está de vermelho bate com o que estava antes e bate com o que as recomendações do professor Tim Watson. E você deve seguir essas orientações com toda a segurança. Isso para qualquer corrente, seja tens interferencial, russa, australiana ou qualquer outra corrente, tá certo? Então vamos olhar aqui os que estão em azul. Tumor maligno. Tumor maligno, eu não recomendo que você aplique sobre a área do tumor, mas ao redor da área do tumor, no membro, no segmento, é extremamente plausível que você aplique, tá certo? Por que essa recomendação? Porque essa recomendação continua sendo conservadora. Já há estudos dizendo que não há nenhum efeito deletério em você aplicar em cima do tumor, mas é o que está vigente a nível cultural para nós da área de reabilitação. Portanto, ainda como não há uma evidência 100% consistente em um guideline que lhe dê a garantia de que se você aplicar em cima do tumor não vai haver nenhum problema, eu, como professor, não posso ser leviano de encontro aos guidelines que estão escritos aqui e à recomendação do próprio professor Tim Watson, que é uma das maiores autoridades mundiais, e ele é um dos professores do Reino Unido mais reconhecido a nível mundial. Então eu sigo a recomendação de grandes autoridades, tá certo? Não significa que em paciente oncológico a gente não possa fazer, muito pelo contrário, a gente pode e deve fazer, principalmente em condições de cuidados paliativos, aonde rompe-se a barreira do local e você, em cuidados paliativos, pode aplicar sim no local. Visto que já há uma clareza muito grande que o uso das correntes elétricas ela diminui o aporte de medicamentos opioides, medicamentos analgésicos de grande impacto na saúde do paciente. Tá certo? Além disso, áreas especializadas como óleos e genitálias também não devem ser aplicadas, mas saindo dessas áreas, tranquilamente você pode aplicar, ok? E o que é que está de amarelo? O que está de amarelo significa precaução. Então a gente tem aí a insuficiência circulatória local, ou seja, diminuição do aporte sanguíneo. É apenas para que você fique atento, não que a corrente elétrica ela vá causar prejuízo, mas ela vai aumentar a demanda de sangue para essa região. Caso não haja a condição desse suporte ocorrer, aí sim você vai gerar no paciente uma demanda que o corpo não é capaz de suprir. Então fica atento para que você não aumente demais a demanda metabólica local, certo? Além disso, tecidos desvitalizados seguem exatamente na mesma lógica. Eu já tenho um tecido com perda funcional, com perda da própria estrutura, e aí a gente não vai conseguir dar esse aporte sanguíneo que ele precisa. Então toma só cuidado com essas duas situações aí. Ok? E o que é que está de fato liberado? Implante metálico, gente. Se você ainda acha que não pode fazer, o próprio professor Tim Watson traz essa clareza muito grande. Havia-se dúvida se poderia ou não. Mas, gente, acaba com essa dúvida, pelo amor de Deus. Pode ser aplicada. Não há como a corrente elétrica, mesmo que chegue no implante metálico, gerar prejuízo, gerar dano local. Então, a gente pode e deve fazer no nosso paciente pós-operatório com implante ortopédico. Faça sem problema nenhum. Assim como na mulher gestante, em qualquer outra área do corpo que não seja o abdômen, por exemplo, nas costas, na região pélvica, pode ser feita. E na reabilitação pélvica de mulheres gestantes, pode ser aplicado. Você não vai aplicar na musculatura, tá certo? Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso? Vamos nos ater agora só sobre a gravidez? Primeira coisa, existe sim uma preocupação de prejuízo ao feto. Tá? Então, se você é profissional que trabalha com mulheres gestantes, é natural que você sinta isso. Tudo bem, vamos nos apoiar na literatura? Vamos nos apoiar no que existe de fato? Então, a ideia é o seguinte, as pesquisas antigamente foram derivadas de estudos em animais e estudos laboratoriais para dizer que a gente não pode fazer em mulheres gestantes, mas você sabe que pode fazer em qualquer outra área, com exceção do abdômen. Ok? A maioria das conclusões elas tendem sempre ao lado conservador e é compreensível que você, como fisioterapeuta, não queira colocar o bebê em algum risco. Então a sua postura conservadora é plenamente entendida, tá? Não se culpe por causa disso, não. Mas saiba que
que tudo isso foi tomado como base diante de uma postura muito conservadora que você aprendeu na graduação. Mas aqui em 2012 vai haver um guia seguro para a aplicação da eletroestimulação nervosa transcutânea, entenda aí como qualquer corrente que gere efeito analgésico, para dor musculoesquelética em mulheres grávidas. Esse estudo está todo trabalhado no material que eu trago para você, dizendo para você que ele é seguro. E olha que interessante, quem está aqui, o próprio professor Tim Watson, que está aqui grifado de vermelho. Ele mesmo já fez um novo guia exclusivamente para gerenciamento da dor durante a gravidez. Então, é muito seguro você aplicar as correntes analgésicas no seu paciente, tá certo? E olha que interessante. Quando a gente aplica no local, em mulheres gestantes, ou quando a gente aplica em outro local. Com relação à aplicação local, a evidência não está clara de que gera prejuízo. Muito pelo contrário. Hoje eu já posso dizer que não há evidências que batam de acordo com trazer dano efetivo para o feto. As evidências caminham no sentido oposto, tá certo? Mas ninguém bateu o martelo ainda de modo a trazer isso com um ponto de clareza tão grande. Então o conceito em si não está claro. Que a energia entregue atingiria o feto em desenvolvimento, tá? Então não há uma clareza disso. Mas em outras regiões, a energia entregue ela não vai ser capaz de atingir o feto em hipótese alguma. Então você pode aplicar, porque de fato, em outras regiões, não vai trazer prejuízo. Então, se sua gestante está com dor musculoesquelética, fique tranquila de utilizar qualquer dessas correntes que nós estamos utilizando aqui. Tudo bem? Então vamos seguir. Olha que legal. No Guideline de 2006, fica claro que foi uma opinião de especialistas que chegou em consenso e disse o seguinte, para dor lombar, para aplicação pélvica, em mulheres grávidas, a gente vai dizer que é contraindicado, tá? Mas isso foi baseado na opinião, não necessariamente na evidência. E de lá para cá, de 2006 para cá, nós temos evidência demais de que a gente pode fazer, com boas revisões temáticas, tudo bem? Vamos seguir agora para cuidados com pacientes com caso de câncer, com malignidade? Pois é, então da mesma forma, existe uma preocupação evidente em não agravar o câncer, assim como a maioria das pesquisas elas foram utilizadas em animais e laboratórios in vitro, não necessariamente em humanos, porque existe uma questão ética aí, tá certo? Mas vamos lá, a maioria das conclusões elas sempre vão tender ao lado conservador, e além do lado conservador, a sua postura também é altamente compreensível. Mas nós vimos que o tumor ele não pode ser aplicado no local do tumor, mas pode ser aplicado em áreas próximas. Tudo bem, isso aí está claro para a gente, tá certo? Embora a ideia seja o seguinte, deixa eu voltar aqui. Nessa ideia aqui, a aplicação local foi baseada em alguns níveis de evidência científica até 2006 que já existiam. Que esses níveis diziam que há um elevado risco da gente modificar. Só que hoje a gente já tem evidência suficiente, e nós temos ela no material que você está utilizando, de que não há esse risco elevado da forma como é tratada nos guidelines. E sim, você pode aplicar, tá certo? Então a ideia aqui que eu quero trazer para você é que você adote uma postura semi-conservadora. Em alguns casos que você considera melhor não aplicar, não aplique, tá certo? Mas naquele paciente que você acha plausível aplicar, aplique porque você vai ter respaldo em todos esses artigos que eu estou trazendo para você no material em PDF. Tá ok? Então vamos seguir? Para finalizar, esses conceitos norteiam o uso dos agentes eletrofísicos no nosso país, tá? Então, é muito comum você digitar aí contraindicações eletrofísicos e achar na internet. E a maioria dos nossos fisioterapeutas, e como você aprendeu na graduação, trazer exatamente isso. A maioria dos terapeutas vão tender a fazer julgamentos conservadores. E esse pode ser o seu caso. E eu não acho um equívoco da sua parte, não. Eu acho prudente da sua parte adotar um padrão conservador. Tendo como base isso aqui que eu estou trazendo para você. Deixa eu voltar. Tendo como base isso aqui. Esse daqui é o ponto que você não deve fugir de modo algum. Segue isso daqui que você vai estar totalmente alinhado com o que existe de mais atual. Tá certo? Então vamos lá para a próxima aula. Um grande abraço e até logo.